descrevi o aparelho reprodutor masculino, a gente conversa agora sobre o aparelho reprodutor feminino. Gônada feminina, né, gente? Corresponde lá aos ovários. Cada ovário tem um tamanho e o formato aproximado de uma azeitona e está localizado lá na cavidade abdominal, lá embaixo, quase já na articulação com a perna. Sendo, gente, que dentro dos ovários nós vamos ter estruturas chamadas de folículos ovarianos. E nos folículos ovarianos, a existência de células chamadas de células germinativas. Exatamente, né, pessoas? Aquelas células ovogônias, ovócitos primários, ovócitos secundários, ovótides, etc. Entretanto, né, isso aí somente lá na fase embrionária, né? Porque a gente comentando lá com vocês nas aulas sobre gametogênese feminina, que você só vai ter ovogônias enquanto está na fase de embrião. Né? Quando a menina vai lá e nasce, ela já tem as células na forma de ovócitos primários, que, gente, nas proximidades da ovulação, originam ovócitos secundários. Depois da fecundação, originam lá os óvulos e daí por diante. Mas daqui, né, quando você pega lá uma menina, a princípio, lá no folículo ovariano, o ovócito primário. Se estiver perto de ovular, ovócito secundário. Voltaremos a falar sobre isso. Nós vamos ter também um grupo de células chamadas de células tecais, onde as células tecais dos ovários, elas têm um papel de proteção e tem um papel, gente, de produção de hormônios femininos. Então, a partir da puberdade, estrógenos, progesterona, fabricados aqui nessa estrutura. Eu lembro, moçada, para vocês, que os ovários estão associados a estruturas chamadas de ovidutos, também podem ser chamados pelo nome de tubas uterinas, ou ainda, gente, pelo nome de trompas de falópio. Devo admitir que o nome trompa de falópio está caindo em desuso, entretanto, de vez em quando esse nome aparece por aí pra gente, e a gente vai ter que quando a menina ovula, lembrando que ao pé da letra ela não ovula, né? Ela ovocita, né? Porque ela não vai liberar, não é nem o ovócito primário, não. Ela vai liberar o ovócito secundário. O ovócito secundário, ele vai então ficar localizado exatamente aqui na tuba uterina. Eu lembro ainda para vocês que na tuba uterina nós vamos reconhecer cílios microscópicos, né, gente? Entretanto, esses cíliozinhos microscópicos, eles vão estar deslocando o ovócito primário, no segundo momento o zigoto, o embrião, até chegar exatamente lá na parede do útero. Alguns detalhes, né? Aqui no meu esquema, estou representando vagina, o canal vaginal. Então, o espermatozoide, ele é depositado na vagina, vai nadando o útero, vai nadando pelas tubas uterinas até que você fecunda. Sendo se você vai lá e divide a tuba uterina em 3 terços, vou dividir aqui em 3 terços. A gente vai ter que a fecundação acontece no terço distal da tuba uterina. Quando a gente fala em terço distal da tuba uterina, o terço mais distante do útero. Ou seja, você divide aqui, você tem o terço proximal, o terço médio, lá no terço distal, exatamente onde a fecundação ela vai acontecer. Ainda no esquema, né, você pode notar que a extremidade da tuba uterina, ela apresenta prolongamentos em forma de dedinhos, chamados de fímbrias. O objetivo dessas fímbrias é exatamente capturar o ovócito quando é liberado, né? Então a gente vai ter aqui, dentro do ovário, os ovócitos primários nos folículos ovarianos. Ele vai amadurecendo, quando ele está na forma de ovócito secundário, ele cai na tuba uterina e a fímbria então captura isso. O espermatozoide vem, vagina, útero, tuba uterina, fecunda. E agora você vai ter um embrião formado. Esse embrião vai sendo varrido pelos cílios, sendo varrido pelos cílios, sendo varrido pelos cílios, até que você tem um fenômeno chamado de nidação, onde a nidação
é a implantação do embrião no útero. Gente, o útero é descrito como tendo uma forma de uma pera virada de cabeça para baixo, né? Beleza, às vezes tem que forçar um pouquinho a barra para ver uma pera, né? Mas daqui você vai ter, uma pera virada de cabeça para baixo. E o útero, ele apresenta 3 camadas na estrutura dele. Vamos nós, de fora para dentro, as 3 camadas do útero. Número 1, perimétrio. Perimétrio é a camada mais externa. E o perimétrio, gente, camada mais externa, ele é basicamente constituído de tecido conjuntivo. Nós temos o miométrio. Miométrio, gente, é a camada no meio, camada média. É a camada mais espessa, é a camada mais grossa. E ela é constituída essencialmente de tecido muscular liso. É esse músculo liso, gente, que vai exatamente promover o parto, né? Então, quando tem lá um bebezinho se desenvolvendo no útero, musculatura lisa do miométrio contrai para poder expulsar o bebezinho lá de dentro. A terceira camada, gente, ela vai ser o endométrio. Sendo que endométrio, a camada mais de dentro, a camada mais interna, ela vai ser constituída de tecido conjuntivo e de tecido epitelial. Exatamente no endométrio, essa camada de tecido conjuntivo e de tecido epitelial, que nós vamos ter o fenômeno de nidação. Então, nidação, a implantação do embrião na parede do útero acontece ao nível do endométrio. Então, a implantação do embrião no endométrio uterino, na parede do útero, para que você depois tenha a formação da placenta para o bebê poder se desenvolver. Ô Landim, placenta é a mesma coisa de útero, é? Não. Placenta, um componente lá onde o bebê vai se desenvolver, ele é a soma da parede do útero, o endométrio do útero, mais um componente formado pelo embrião, denominado de córeo, que a gente, claro, vai analisar com mais carinho lá na frente, nas aulas de embriologia. Mas notem que a placenta tem um componente uterino, exatamente o endométrio. Então, perimétrio, tecido conjuntivo mais externo, miométrio, camada do meio, camada mais espessa de tecido muscular liso, e o endométrio, tecido conjuntivo e tecido epitelial, exatamente onde eu tenho a implantação do embrião na parede do útero. A gente, moçada, o útero tem essa forma de pera invertida, e essa região do finalzinho do útero, que é uma região mais estreita, ela é conhecida com o nome de colo ou cervix do útero. E, moçada, sujeita a um câncer extremamente comum em mulheres, né? Não é o câncer mais comum, a gente lembra que o câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele, mas nas mulheres é dos mais comuns, né? Câncer de mama ainda é mais comum que o câncer de colo de útero. E é um câncer, gente, que está relacionado àquele vírus, né? Sujeito lá ao câncer cervical. Só uma coisa que eu acho curiosa, né? Às vezes o cara se machuca, ele tem uma lesão no pescoço e tem que usar aquele colar que imobiliza, né? Aquele colar que imobiliza o pescoço se chama de colar cervical. É porque cervix quer dizer pescoço. Se você imagina lá o útero como uma pera virada de cabeça para baixo, algumas pessoas imaginam ela como sendo a cabeça e o pescoço. A cabeça e a região mais estreita é o pescoço. Daí seria câncer de pescoço de útero, né? Cervix quer dizer pescoço, o câncer cervical, câncer de pescoço de útero, câncer de colo uterino, relacionado, moçadinha lá, exatamente ao HPV. HPV ele pode causar verrugas na região genital, falaremos sobre tudo isso nas aulas de parasitologia, e essas verrugas genitais, elas podem acabar evoluindo para um quadro de câncer de colo de útero. Daí, eu até comentei na aula de câncer, mas não custa nada lembrar que meninas que têm vida sexual ativa, é bom que periodicamente visitem um médico ginecologista para fazer o exame Papa Nicolau, que é o exame preventivo para o câncer de colo de útero. Por que isso faz sentido em meninas que têm vida sexual ativa? Porque, considerando que o HPV
ele é sexualmente transmissível se a menina nunca fez coisas, né? Se a menina nunca transou, nunca fez sexo, ela não vai ter o HPV. A partir, entretanto, do momento que a menina passa a ter uma vida sexual ativa, ela passa a se expor possivelmente ao HPV. Então é bom que ela faça o exame preventivo Papa Nicolau. Comentando lá que o Papa Nicolau usa lá um aparelhinho, espéculo, né? A gente até apelidou de bico de pato. Comentando que o espéculo, bico de pato, ele é um dispositivo que tem duas metades. Isso aqui é introduzido na vagina. Aí tem uma paradinha que gira. As duas metades afastam a vagina para o médico conseguir ver o colo do útero para saber se tem as verrugas. Né? Lembrando que se tiver a verruga, né, você vai lá fazer a chamada citologia esfoliativa. Vai pegar uma espátula, vai introduzir, raspar as células da verruga e fazer uma biópsia. Levar para o microscópio para saber se aquilo é câncer ou não. Se for câncer, vamos tratar o câncer. Se não, vamos eliminar as verrugas causadas pelo HPV para exatamente evitar que vire câncer. Inclusive, essas verrugas causadas pelo HPV, exatamente o papiloma vírus humano, então elas são chamadas de condiloma acuminado. Então isso aqui de transmissão sexual, isso aqui pode causar, não é obrigatório, mas pode causar verrugas genitais, o tal do condiloma acuminado. E, moçada, pode evoluir exatamente para câncer de colo de útero, câncer cervical, câncer de colo uterino. Chame como você achar melhor aqui nesse caso. Cara, a gente tem lá, então, depois do colo uterino, o canal vaginal. E a vagina, gente, ela está associada a glândulas. Essas glândulas, gente, localizadas lá na vagina, elas são chamadas de glândulas vestibulares. Olha o nome da desgraça, vestibular. Também chamada, gente, de glândulas de Bartholin. Sendo que as glândulas vestibulares, as glândulas de Bartholin, localizadas na vagina, elas vão ter dois papéis. Número 1, a produção de lubrificante, para facilitar, claro, a entrada do pênis. Ora, quando o homem fica excitado, o mais evidente é a ereção do pênis, né? Na mulher, aumenta a produção de lubrificante para facilitar a entrada do pênis. Além da produção de lubrificante, as glândulas produzem glicogênio. Glicogênio, lembrem-se, é um polímero de glicose, reserva nutritiva. E alguém pensa, qual é o sentido de fabricar glicogênio nessa área? Ah, Landim, esse glicogênio é para poder, nesse caso lá, alimentar o espermatozoide? Não. Esse glicogênio, ele é para alimentar bactérias lactobacilos que vivem na vagina. Né? História que a gente contou para vocês nas aulas sobre fermentação, que esse glicogênio, através da fermentação lática de bactérias lactobacilos que vivem na vagina, isso aqui é transformado em ácido lático. E o ácido lático, gente, ele vai lá e deixa o pH vaginal ácido. A vagina tem o pH ácido, e esse pH ácido da vagina, ele é extremamente importante. Por quê? Porque do lado da vagina, gente, você vai ter a abertura do ânus. Né? Então, se você vai lá, já eu mostro figuras mais bonitas do que o meu desenho horroroso, mas quando você observa lá o aparelho reprodutor feminino, né, a vagina está muito pertinho do ânus. Inclusive, o espaço entre a vagina e o ânus, chamada lá de períneo, é um espaço pequenininho. E, gente, no ânus sai cocô, né? No ânus sai fezes, onde tem muitas bactérias. Então, como o ânus está muito perto da vagina, quando as fezes passam no ânus, as bactérias das fezes poderiam facilmente entrar na vagina, e da vagina, moçada, útero, tubo uterino, ovário, e causar algum problema. Causar, por exemplo, moçada lá, esterilidade na mulher. Né? Daí, esse pH vaginal ácido, ele elimina bichinhos do mal. Patógenos, né? O nome patógeno descreve alguma criatura capaz de fazer o mal em você.
Volto a dizer, a minha preocupação é a proximidade do ânus com a vagina. Então, o ânus, onde saem as fezes cheias de bactérias, as bactérias dos ânus poderiam, então, entrar na vagina. E aí, moçada, pelo menos a vagina, ela é ácida, devido ao ácido lático, devido à ação dos lactobacilos. Daí, a mulher, de propósito, tem essas glândulas de Bartholin, que vão fabricar glicogênio. O bom e velho toma lá da cá, né? A mulher chega assim para a bactéria: ô bactéria, eu te dou comida, glicogênio, em troca, você produz ácido, deixa o pH vaginal ácido para eliminar patógenos, né? As glândulas de Bartholin, elas só funcionam a partir da puberdade. Então, somente a partir da puberdade que o pH vaginal vai estar suficientemente ácido para eliminar patógenos. Antes da puberdade, que as glândulas de Bartholin não estão funcionando significativamente, você não vai ter lá o pH vaginal significativamente ácido, não tem essa proteção, mas tem outro, né? Na entrada da vagina existe, moçada, uma membrana chamada de ímen. Qual é o papel do ímen? Proteção. Proteção contra o quê? Contra as bactérias do ânus. Volto a dizer, o ânus está muito perto da abertura da vagina. Quando a bactéria sai pelas fezes, podem entrar na vagina. Depois da puberdade eu não me preocupo, porque a glândula de Bartholin está trabalhando e o pH da vagina já está bem ácido. Mas antes da puberdade, que não está desse jeito, o ímen protege. Né? Pelo amor de Deus, o ímen não é completamente fechado. Se o ímen fosse completamente fechado, por onde é que ia sair o fluxo menstrual? Por onde é que ia sair o sangue menstrual? Então o ímen tem uma abertura para sair o fluxo menstrual, mas, gente, normalmente, no primeiro ato sexual, o ímen ele se rompe. Né? Inclusive, não é obrigatório, né? Tem mulheres que têm o que a gente chama de ímen complacente, onde o ímen é elástico e ele não rompe. Então o homem coloca o pênis, aí o ímen dobra para dentro. Quando o pênis é tirado, o ímen dobra para fora. Então nem sempre o ímen rompe, né, no primeiro ato sexual. Nem sempre dói, nem sempre sangra. Para cada menina é diferente. E tem o chamado ímen complacente. Colocou o pênis, ímen dobrou para dentro. Tirou o pênis, ímen voltou para o lugar e ele continua lá. A menina fica eternamente virgem, entre aspas, nesse caso. E aí, a genitália externa feminina, ela vai ter componentes como pequenos lábios, como grandes lábios, como, moçada, clitóris, sendo, gente, que nós vamos chamar a genitália externa feminina pelo nome de vulva. Vulva, gente, é o nome que você vai dar para a genitália externa feminina. E a vulva, genitália externa feminina, então ela tem os componentes, né? No desenho que eu fiz ali em corte, não dá para ver o clitóris, né? A gente lembra lá que já eu mostro figuras mais bonitas para poder evidenciar isso. Mas, gente, o clitóris, ele parece muito com o pênis, ou o pênis parece muito com o clitóris, sei lá, diga como você quiser. Fato é que o clitóris, ele apresenta, por exemplo, corpo, glande e prepúcio, que nem o pênis tem. O clitóris apresenta, por exemplo, corpos cavernosos, corpo esponjoso, que nem o pênis tem. Inclusive, ele apresenta ereção, que nem o pênis sofre. Aliás, para mim, a maior prova que clitóris e pênis são basicamente a mesma coisa, claro, com modificações, é que aqueles remédios antibroxantes, né, contra impotência, contra disfunção erétil, funcionam para o clitóris. Então, assim como o cara quando toma Viagra, a ereção é mantida por mais tempo no pênis, se uma mulher usar Viagra, a ereção no clitóris, ela é mantida por mais tempo. Nesse caso lá é muito parecido. Então você tem corpo, glande e prepúcio, quando ela fica excitada, aumenta o fluxo de sangue para os corpos cavernosos, para o corpo esponjoso, tem ereção, a glande baixa, o prepúcio é exposto e aí vai. Entretanto, a função do clitóris, ela é diferente da função do pênis. Porque o papel do pênis é introduzir, claro, né, na vagina, para jogar o esperma lá dentro. E o clitóris tem um papel única e exclusivamente de oferecer prazer sexual para as mulheres. Nesse aspecto, né, mulheres têm uma vantagem sobre o homem, né? O homem não tem um órgão só com essa função, a mulher tem. Evolutivamente falando, isso é interessante, né? Clitóris dá prazer, isso é legal,
Porque fazer sexo é agradável, fazer sexo é prazeroso. Uma vez que fazer sexo é prazeroso, aumenta a produção de descendentes, né, na espécie humana. Se fazer sexo fosse ruim, né, ninguém ia querer ter filho. Né? Só que nessa brincadeira lá, né, fazer sexo é prazeroso, então o clitóris tem esse único papel de oferecer prazer sexual para a mulher, né? E então, se fazer sexo é bom, se fazer menino é bom, vamos fazer menino, aumentar a produção de descendentes. Em alguns países, acontece lá de ter, né, uma tradição horrível, onde a moçada diz que não, sexo é só para reprodução, a mulher não precisa sentir prazer. E a mutilação genital feminina é muito comum em alguns lugares, né, onde tem lá uma espécie de ritual, na cerimônia, onde a galera vai lá e remove o clitóris da menina para a menina não sentir prazer sexual. Cara, ela vai se reproduzir normalmente, porque o clitóris não tem papel reprodutivo direto, mas ela não vai sentir prazer sexual, pelo amor de Deus, o que é, claro, um absurdo, né? Pelo amor de Deus, não sei nem outro nome para utilizar, né? Um absurdo, extremamente absurdo, né? Clitóris, você vai ter lá ainda na genitália externa feminina, grandes lábios, você vai ter pequenos lábios. Quando a menina não está excitada, os grandes lábios normalmente escondem os demais componentes. Os grandes lábios escondem clitóris e pequenos lábios. Mas quando a menina está excitada, que aumenta lá a produção de lubrificante, naquela região toda fica entumecida, fica cheia, os grandes lábios abrem e aí você consegue lá evidenciar, né, clitóris, evidenciar lá pequenos lábios. Nós temos ainda como componente da vulva a abertura da vagina. E aí, por favor, tomem cuidado com outra besteira, né? Porque em homens, a uretra, ela tanto elimina sêmen como elimina urina. Nas mulheres, pelo amor de Deus, a abertura da vagina, ela é diferente da abertura da uretra. Cuidado com isso. Então, em homens, a uretra é para duas coisas: sair xixi, sair esperma. Nas mulheres, a abertura da vagina é uma coisa, a abertura da uretra, ela é outra coisa. E aí, tudo isso aqui vai ser a vulva genitália externa feminina, clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, a abertura da vagina. Ainda na genitália externa feminina, existe o monte pubiano, ou um monte de Vênus, onde o monte pubiano, o monte de Vênus, apresenta, moçada, gordura, apresenta pelos, para exatamente amortecer o impacto do ato sexual. Ou seja, a camada de pelos pubianos, né, juntamente com a gordura dessa região, para amortecer o impacto do ato sexual, né, o monte pubiano, o monte de Vênus, associado lá à vulva. Né? Como meus desenhos estão muito feios, a gente mostra para vocês algumas figuras bem mais bonitinhas.